Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Cheguei há pouco do estádio Beira-Rio e obviamente a gente tem que trazer a repercussão desse empate entre Inter e Corinthians, 2-2, o Internacional que saiu atrás do marcador, ficou em duas oportunidades atrás do placar e é um jogo que dá indícios bons, mas também alguns negativos pré-decisão do ano contra o River Plate na Libertadores. E, obviamente, a gente vai falar dos desdobramentos do grande caso envolvendo Ener Valencia, Luiz Adriano e Magrão. Por que, afinal, o equatoriano discutiu com Luiz Adriano e foi pra cima do gerente esportivo do Inter? Além de Eduardo Cudê, jogadores do elenco trouxeram bastidores e revelações acerca deste assunto e eu tô trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e vai lá dá uma brincada, tá certo? Eu avisei que ia dar empate, inclusive, mais de 1,5. Vai lá, fica ligado nos vídeos, nas minhas redes sociais também, _ ou Lucas Dias, que eu trago algumas dicas por vezes lá na KTO pra vocês se darem bem, tá certo? Pessoal, o Inter ficou no empate com o Corinthians, 2-2 no Campeonato Brasileiro, e até a situação do Internacional segue sem ser muito positiva dentro da tabela. O Inter até subiu, 10º colocado, 24 pontos, mas o Cruzeiro ainda tem que jogar, a Fortaleza, Atlético Mineiro só ganhou um pontinho, foi de 23 para 24 pontos, é o 10º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, jogo que antecedeu aí e vai anteceder ainda o jogo de terça-feira contra o River, jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Um time bem modificado, é aquele time que a gente trouxe por aqui hoje ainda à tarde, que tinha Rocher no gol, tinha Igor Gomes na lateral direita, Vitão e Nico Hernandes a dupla de zaga, e tinha o Depena na lateral esquerda, que inclusive foi mal no jogo, foi expulso no segundo tempo. No meio de campo, tinha escalado ainda no time do Internacional para o jogo de hoje, tinha no meio de campo como primeiro homem o Gabriel, mais à frente Matheus Dias e Maurício, Bruno Henrique, e lá na frente a dupla de ataque Pedro Henrique e Luiz Adriano. E eu quero começar aqui destacando o que Eduardo Cudê falou após o jogo contra o Corinthians. Falando que, apesar das 8 trocas na equipe, ele viu muitas questões positivas, que o Inter ganhou muito com o jogo de hoje. Teve presença na área do rival, o gol no final foi importante do Luiz Adriano com assistência do Ener Valencia, que o Inter sempre ficou perto do gol contra o Corinthians, só que teve o lance do pênalti, do Johnny, que tinha entrado na segunda etapa, em cima do Yuri Alberto, que talvez fosse uma jogada que não precisasse acelerar, porque o contra-ataque do Corinthians pro Yuri Alberto ficar dentro da área e o Johnny fazer o pênalti, vem a partir de um passe enforcado do Nico Hernandes, que talvez não tivesse essa necessidade, segundo o técnico Eduardo Cudê. Ele ressaltou muito essa questão de tomada de decisão, de melhorar a tomada de decisão para a próxima sequência. E ele destacou que o Inter está jogando do jeito que ele gosta, pressionando e criando chances. Ele também exaltou bastante os jogadores que ganharam minutagem, o Gabriel, que já tinha jogado no seu retorno ao Internacional com o Mano, lá naquele 0-0 contra o Palmeiras. Depois de 9 meses ele voltou aos campos, aos gramados, só que hoje ele voltou a começar uma partida, desde aquela lesão lá no dia 1º de outubro, num jogo contra o Santos no último Campeonato Brasileiro. Hoje ele foi titular, jogou os 90, aliás, os 90 não, saiu na reta final do jogo. Destacou também o Maurício, que foi bem na partida, e o Pedro Henrique, ambos também começaram o jogo. Sobre questões defensivas, afinal, em 4 jogos do Eduardo Cudê no comando do Inter, são 6 gols sofridos. E aí ele até foi questionado pelo Paulo Nunes da Rádio Guaíba se a defesa não estava um pouco aberta, e ele discordou, disse que não vê a defesa aberta, mas que a questão, e ele repetiu, voltou a falar, da tomada de decisão. São decisões erradas e que necessitamos de tempo de trabalho, destacou o técnico Eduardo Cudê. E aí ele disse que é difícil, com pouco tempo de trabalho, dar tanta cara para esse time do Internacional. Tanto que ele disse, o mérito de dar uma cara para esse time é dos jogadores, pelo pouco de trabalho que tivemos até esse momento. E aí ele citou sobre defesa e citou também sobre finalização. Ele foi questionado por que o Inter finaliza tão pouco. E ele disse que futebol não é só finalização, que tem bolas que passam perto e assustam o adversário e que também fazem parte desse contexto e não contam como finalizações na partida. Pro jogo de terça-feira, o que ele destacou contra o River? Que tá com muita gana pro jogo de terça-feira, que tem certeza que o time vai fazer um grande jogo. Inclusive já esgotaram os ingressos para a torcida do Inter, serão 45, 50 mil vozes na terça contra o River. E ele até destacou do que fazer de diferente. Ele disse que na Argentina foi um jogo muito parelho. Tomou 2 gols em um momento que o jogo estava sob controle do Inter. Que o Inter jogou contra 80 mil torcedores lá no Monumental
o River vai jogar contra 50 no Beira-Rio e que tá acontecendo uma melhora e isso tá gostando. Ele disse, né? Esta melhora me gusta, disse o Eduardo Cudê. E ele ressaltou ter 8 jogadores descansados, né? Os 8 jogadores titulares que começaram no banco hoje para agora. Ele disse que a mentalidade do grupo tá muito boa e a confiança para esse jogo também. Porém, tivemos um incidente após a partida e eu vou citar aqui o que eu vi primeiro para depois trazer mais detalhes. Eu estava atrás da goleira fazendo o jogo pela Rádio Bandeirantes, estava saindo no momento que eu vejo, sim. Eu só vi a partir do empurrão do Ener Valencia no gerente esportivo Magrão. O ponto é, a discussão era, após o apito final, entre Ener Valencia e Luiz Adriano. Era entre os dois a discussão. E os jogadores estão no centro do gramado, aplaudindo a torcida, conversando com alguns jogadores do Corinthians, entre eles. E aí tem essa questão do Ener Valencia discutindo com o Luiz Adriano. E aí, o Ener Valencia dá as costas e vai em direção ao túnel para ir para o vestiário. E passa o gerente esportivo do Inter, Magrão. E o Magrão fala algo pro Ener Valencia. E ele não gosta, o Ener Valencia. Vira de costas, vai na direção do Magrão e dá um empurrão no gerente esportivo do Internacional. Eu vou colocar aqui a imagem, que é do repórter cinematográfico e também, que, cara, um baita trabalho do Rogério Aguiar, que é lá do trabalho com ele lá na TV, na Rádio Bandeirantes, e que fez as imagens. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Vai voltar. Aí então a imagem que o Rogério Aguiar trouxe, justamente do Ener Valencia dando esse empurrão no Magrão, gerente esportivo do Inter, depois de discutir com o Luiz Adriano. A discussão é Ener e Luiz Adriano. Passa o Magrão, fala algo pro Ener, o Ener não gosta, vai na direção dele e dá esse empurrão no gerente esportivo do Inter. O Cudê, eu o questionei na coletiva, foi a primeira pergunta, e ele disse que não viu o que tinha acontecido, mas que ficou sabendo e que era algo de jogo. Ele não entrou em nenhum detalhe sobre. Porém, na zona mista, alguns jogadores pararam para falar e falaram sobre o assunto. O Bruno Henrique, que inclusive entrou como titular hoje, o primeiro jogo dele como titular no Inter, e marcou um gol, o primeiro do Inter no jogo. Ele destacou sobre o seu jogo que está tentando se entrosar o mais rápido possível e que estava muito feliz pelo jogo. Para terça, se poderia ser titular, ele já entrou mais de uma vez e o torcedor gostou do Bruno Henrique. Ele disse que terça é o jogo do ano, que ele já está melhor fisicamente do que quando ele chegou e que ele está à disposição do Eduardo Cudê, mas que vai depender de uma escolha do treinador a sua titularidade ou não. A tendência é que o Bruno Henrique fique no banco e seja uma opção para o segundo tempo contra o River Plate. Sobre a situação do Ener Valencia com o Luiz Adriano e com o Magrão, o Bruno Henrique disse que é natural do futebol e que acontece a todo momento, que às vezes você fala algo e acaba se exaltando, e que é uma situação normal dentro do jogo, que morreu ali e que eles já tinham conversado no vestiário e que estava tudo certo, segundo o volante, o Bruno Henrique. Detalhe, o Cudê falou que era algo de jogo e o Bruno Henrique também. O Pedro Henrique, atacante do Internacional, também falou sobre o assunto. Disse que não tinha visto o que aconteceu, mas que no vestiário foi tudo acertado de forma interna, de maneira interna no vestiário. Que às vezes alguém se exalta de cabeça quente e que é algo natural do futebol e que já estava tudo resolvido também, segundo o Pedro Henrique. Sobre voltar depois de um tempo de lesão, Pedro Henrique tinha entrado no segundo tempo contra o Cuiabá e também contra o River Plate, mas não tinha a oportunidade de ter começado um jogo. Ele falou que se sentiu bem, que voltou com confiança e sem nenhum e qualquer tipo de resquício da lesão. Ele teve uma distensão grau 2 na coxa direita. Ele disse que está longe do que pode entregar, mas feliz por ter voltado. E para mim a melhor entrevista da Zona Mista foi do volante Gabriel. Rufi, depois de 9 meses, voltando a começar uma partida com a camiseta do Internacional, ele disse que estava com a sensação muito boa de ter voltado e que não sentiu nada além de cãibra e que estava muito feliz pela volta. Ele passou por um processo cirúrgico, uma longa recuperação por conta da lesão grave que ele teve no joelho direito. Em relação à situação do Ener Valencia, o Gabriel é um líder no elenco, então todo mundo quer ouvir. Olha o que ele falou. Abre aspas pro Gabriel, vou trazer exatamente o que ele falou. Conversamos e está tudo certo. Ali estava todo mundo de cabeça quente pelo jeito que foi a partida na reta final. Tá tudo certo, já colocamos a cabeça no lugar. Nós ajudamos ali no vestiário a entender primeiro o que tinha acontecido. No calor do jogo você cobra de subir um, marca outro. Eu e outros líderes conversamos ali. Estamos focados e fechados para fazer um grande jogo na terça. Nada que vem de fora pode nos atrapalhar nessa hora. E depois ele disse que o Magrão estava presente nessa conversa dos líderes do vestiário, que estava tudo certo entre Luiz Adriano e Ener Valencia e que o Magrão estava na conversa. Ninguém disse, tá tudo certo com o Magrão, diretamente. Mas disseram que estava tudo
no ambiente certo. Acredito que envolva também o gerente esportivo Magrão, mas uma cena bem forte do Ener Valencia dando esse empurrão em alguém que hierarquicamente está acima dele de todo o grupo de jogadores, que é o gerente esportivo do clube, assim como qualquer membro do departamento de futebol, estão acima dos jogadores, e essa reação do Ener Valencia surpreendeu todo mundo hoje no Beira-Rio. Amanhã eu vou trazer mais desdobramentos sobre isso, tem reapresentação do CT Parque Gigante, eu vou voltar de lá para trazer mais informações para vocês. Antes disso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.